Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Liber, este é o Kitnet HQ e hoje eu quero falar com vocês sobre o Conversas em Porto Alegre do Pablito Aguiar. Pablito me mandou o livro, recebi ele, cara, muito maneiro, veio autógrafo, veio dedicatória para o Liber com carinho, Pablito. E o Pablito é um autor que eu curto muito, eu acho o trabalho dele muito bacana, né? Que acompanhou também, ó, uns cartões postais que ele desenhou, né, da cidade de Porto Alegre, assim, putz, bem bacana, né? E qual que é a desse livro aqui? O livro conta não, né? O livro traz, eu vou chamar de histórias, eu acho que é justo chamar de histórias, né? Porque são entrevistas em quadrinhos, são 12 entrevistas em quadrinhos, né? Aqui estão os personagens, aqui temos dois casais, né, que são entrevistados. E, cara, é muito bacana, porque cada uma dessas pessoas, né? O Pablito vai explicar no final do livro aqui. Tem um tipo meio conversa com o Pablito, né? Um texto que é bem legal, que ele vai explicar como que ele encontrou essas pessoas para entrevistar, né? E não é um método assim científico, né? Ele foi, ele tinha intenção de entrevistar um pescador, então ele encontrou o pescador. Outra pessoa, ele conheceu no ônibus, estava andando no ônibus, e daí começou a conversar com a pessoa no ônibus e achou interessante. Então cada pessoa aqui, ele chegou a ela de uma maneira. E as entrevistas, a primeira é com a Amélia, né? Uma médica, começa a primeira entrevista, a data dela é de 5 de dezembro de 2018. A última entrevista que a gente tem aqui nesse livro é com o Abraham, né? E é de 21 de julho de 2023, do ano passado. Então a gente vai ver que entre a primeira entrevista e a última, 12ª, né? Você tem aí uma pandemia, um isolamento, um governo desastroso, né? Então a gente tem aí muita história aqui de muitas pessoas pegas em diversos momentos desses últimos anos, contando o quê? Contando da sua vida, né? Tipo a Adriana, a gente vai ver aqui ela chegando no local onde ela mora, né? Na casa dela, sendo acolhida pelos filhos, explicando da vida dela, explicando dos filhos, das relações, né? Você vai encontrar também esse modelo de história com diversas outras personagens, né? A Janja, ela mora num quilombo, né? Então ela vai contar a história da família dela, da avó dela, da fuga, da origem do quilombo, da região, as tradições orais, né? As histórias, como ela vive, o cultivo, a relação com a natureza. Essa aqui é uma história que eu acho muito legal. E daí no final, a fotinha da pessoa entrevistada, né? Aqui, o Leonan, que é um professor de jornalismo, que também foi professor da Eliane Brum, que é uma jornalista que escreve livros e entrevistas maravilhosas que inspiraram o Pablito, ele já falou isso diversas vezes, né? E ele mesmo tem o álbum Almoço, né? Que eu já fiz um vídeo, vou deixar no card no final aqui do vídeo, né? Que ele conversa, faz uma longa entrevista com a Eliane Brum, que é muito bacana. Então a Eliane e o Pablito tem isso, né? De contar a história dessas pessoas, né? Entrevistá-las, montar essa história com elas. E o Pablito eu acho muito legal a questão do desenho dele, né? Ele tem um desenho muito sintético, né? É um desenho, aquilo que o MacLeod falava, né? O desenho que é simples, né? Os dois pontinhos para representar os olhos, algumas linhas para dar para nós as expressões faciais. É um desenho simples, mas que por ser simples faz com que a gente projete, se identifique e tenha uma empatia maior, né? O MacLeod tem uma teoria lá no livro dele que eu sou muito simpático a ela, né? Porque quanto menos detalhes você tiver, né? Quanto menos detalhamento realista, digamos, você tem, o desenho fica mais leve e você tem. Acho que a tua cabeça, a tua atenção, em vez de ficar flanando em detalhes gráficos, flana pelo texto, pela ideia básica, sintética da imagem, né? Então acaba tudo fluindo de uma outra maneira. E, cara, isso tudo assim vai somando para contar a história dessas 12 pessoas, né? O livro ainda tem dois textos de apresentação, né, de prefácio, um do Luiz Augusto Fischer, que faz um comentário muito interessante sobre
o trabalho do Pablito, né? Assim como também o Santiago, que é um artista gráfico e cartunista, né? Então, assim, é um livro que me encantou. Eu gosto dessas narrativas, eu gosto do jeito como o Pablito, porque ele entrevista, ele grava com a pessoa e tal, e é a voz da pessoa, né? São as frases que a pessoa falou, né? Lógico que tem a montagem do Pablito, né? A ordem, estabelecer como é que vai ser desenhado o plano, o que vai ser desenhado, né? Também a escolha das entrevistas, fazer a edição, fazer o maturamento. Eu acho que é um trabalho, eu acho muito bacana, ele me encanta bastante pela questão da ficção mesmo, né? Porque não é uma ficção, são histórias e pessoas reais, né? Só que é engraçado que para ganhar para a gente o significado, para a gente olhar para essas pessoas, acaba virando meio que uma história, né? A entrevista acaba sendo uma história, né? Um enredo ali com começo, meio e fim, apresentando o personagem falando, contando, falando seu texto, né? Trazendo a sua mensagem, daí encerrando ali de alguma maneira para a gente partir para a próxima personagem. E eu falo personagem, mas são todas pessoas, né? Com nomes reais. A gente tem as fotos dessas pessoas no final da história. Então toca de uma outra maneira, assim. Toca de um jeito muito profundo. Para mim é muito comovente, né? Uma sensação. O Pablito escrevendo a dedicatória, né? Para o Liber com carinho, né? Mas assim, acho que ele tem isso para com todos os leitores dele. Essas histórias são muito carinhosas, assim. É uma sensação de acolhimento, de calorzinho muito boa, assim. Então aqui, eu recomendo demais, né? O Pablito publicou de maneira independente, né? Vou deixar aqui o contato do Instagram dele, ou vou pesquisar aqui agora também, ver onde é que tem uma lojinha dele para você entrar em contato para você adquirir o livro, né? Mas eu acredito que se você morar em centros tipo Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, você tem as suas comic shops ali que devem com certeza ter esse livro, assim, né? E mesmo assim procurar nos sites na internet você vai encontrar aqui, né? O livro do Pablito. Muito maneiro. Pessoal, eu sou o Liber, eu apresentei aqui o Kitnet HQ. A gente tem essa série de programas nesse canal aqui no YouTube, eu e meu companheiro Escama, estamos sempre aqui falando de quadrinhos. Então, se você curtiu o vídeo, curtiu a dica, dá um like aí para nós. Se você quiser, assina o nosso canal para acompanhar aí os nossos movimentos. E é isso, galera. Desejo a vocês uma boa semana, agora que o ano começou mesmo de verdade, né? Então, um ótimo 2024 para vocês, né? E vamos em frente. Até a próxima.